o Café com Deus Pai tem um significado real na tua vida, porque você teve muita dificuldade com a paternidade. Sim. Como é que foi isso na tua vida? Então, porque geralmente quem teve problema com paternidade cresce de uma forma muito disfuncional. E a gente vê você hoje não só com sucesso profissional, mas um sucesso ministerial, familiar. Então, mesmo com a disfuncionalidade ali na família, né? Sim, na família. Explica pra gente isso, porque a gente quer... Muita gente precisa superar isso também. Eu nasci num lar completamente disfuncional. Meu pai é alcoólatra, né? Meus 3 primeiros irmãos morreram por conta do meu pai. Então foi uma vida muito difícil. A minha primeira surra foi aos 7 meses. Então eu cresci nesse lar completamente rejeitado. Meu pai, Tiago, minha mãe disse que desde quando eu nasci, meu pai nunca me pegou no colo, né? Então para mim foi muito difícil, porque eu sempre sonhei em ter um pai. Então eu olhava para os meus amigos, né, os vizinhos e na escola, todos tinham um pai que ia muitas vezes na escola buscar eles, e eu não tinha. Então isso para mim foi muito difícil. Então eu comecei a me tornar uma criança completamente introvertida, uma criança paralisada, em todos os sentidos. Emocionalmente, fisicamente. E quando eu entrei na escola foi muito difícil também, porque na escola, por eu ser uma criança já introvertida, eu comecei a sofrer muito bullying na escola. Então eu apanhei muito na escola. Né? Por exemplo, eu não sei jogar futebol. Por que eu não sei jogar futebol? Porque as poucas vezes que eu me aproximei dos rapazes para jogar futebol, eles falaram que eu não sabia andar e que eu não sabia correr. Então essas mentiras, elas começaram a se tornar verdades na minha vida. Então, por exemplo, eu saía da minha casa para ir para a escola, eu andava lentamente. Se eu encontrasse alguém na rua, eu ficava parado. Eu só continuava se não tivesse ninguém por perto. Isso foi até os meus 22 anos de idade. Eu já era casado, eu só descia do meu carro se não tivesse ninguém por perto. Então eu praticamente não me comunicava com ninguém, eu não conseguia ter esse relacionamento que eu tenho hoje. Então foi realmente assim uma vida sofrida, porque eu sofri em casa, onde a gente dormia na rua, o meu pai completamente violento, a polícia todos os dias lá em casa, e quando chegava na escola, eu também era alvo dos rapazes. Então, por exemplo, quando chegava o horário de 15 para meio-dia, eu já tinha um trauma. Batia o sino, eu sabia que eu ia apanhar. E eu era muito ridicularizado. Por exemplo, eles tiravam muitas vezes a minha calça e eu tinha que ir atrás. Foi um tempo muito difícil. Mas aos 13 anos eu tive um encontro com Deus. E a minha vida mudou. Eu estava muito chateado com Deus. Até tempos atrás, eu ouvi uma mensagem sua. E você falava também que chegou um momento, você começou a ler a Bíblia e você estava realmente, né, questionando Deus por todas as circunstâncias contrárias que você estava enfrentando. E eu estava assim, Tiago. Eu estava muito chateado com Deus. Por que eu tinha nascido nesse lar? Por que a vida para mim estava tão difícil? Eu desisti da escola aos 13 anos. Então eu não consegui mais estudar. Eu me tranquei no meu quarto. Eu comecei a desenvolver outros problemas, né? Nos dias de hoje as crianças se cortam muitas vezes por uma questão de rejeição, por uma questão que ela está enfrentando e ela quer chamar atenção de uma certa forma. E eu não me cortava. Eu tenho os meus olhos claros porque eu sou muito parecido com a minha mãe. Então eu puxei os olhos da minha mãe. E o meu pai tinha os olhos escuros. Então eu tentava arrancar os meus olhos com as próprias mãos, porque eu odiava os meus olhos. Porque eu acreditava na mentira que o meu pai não me amava, porque eu não tinha os olhos dele. Meu Deus. Eu puxava os meus cabelos porque eu acreditava na mentira que ele não me amava, porque eu não tinha os cabelos dele escuros. Então eu entrei numa depressão profunda, fiquei no fundo do poço aos 13 anos, e foi aos 13 anos que eu recebi um convite. E eu fui na igreja, aceitei aquele convite, e naquela noite eu realmente fui impactado, eu fui tomado, eu fui realmente assim levado a uma intimidade com Deus profunda, porque eu fui à frente quando o pastor fez o apelo, e
quando eu cheguei lá no altar, eu me joguei no chão e eu comecei a chorar todas as minhas mazelas. Eu falava para Deus, por que Deus? Uhum. E eu comecei a compartilhar com Ele todo o meu sofrimento, por exemplo. Comecei a falar para Ele das surras que eu levei na escola, dos nomes que eu fui chamado. Uhum. Todos os nomes que você imaginar eu fui chamado na escola. E para uma criança era muito difícil lidar com tudo isso, porque eu não tinha uma estrutura familiar. Então eu fui me paralisando em todas as áreas. Eu era muito esquisito mesmo assim. E ali eu falava com Deus e eu compartilhei com Ele, por que, Senhor, né? Por que Deus ter nascido num lar disfuncional, ter um pai violento? Eu não conseguia mais ver o sofrimento da minha mãe, porque minha mãe realmente sofria muito com tudo isso. E depois de eu ter falado com Deus, Deus falou comigo 3 coisas. E ali eu escutei a voz de Deus pela primeira vez. Deus falou para mim quem eu era, quem eu não era e quem eu iria me tornar. E quando eu me coloquei de pé, eu não era mais o mesmo Júnior. Exteriormente ainda era aquele cara paralisado. Aquela criança, aquele adolescente paralisado. Mas interiormente algo tinha acontecido. E ali começou um processo de cura que foi dos 13 aos 22 anos. Por que levou tanto tempo? Porque eu era tão fechado que eu não consegui de imediato abrir tudo para Deus. Então eu fui abrindo aos poucos e Deus foi me curando conforme a minha abertura.